aqui agradecer, né, e parabenizar o professor Guilherme Pita, porque ele é um pioneiro. Ele falou que eu estou na vanguarda da inovação. Na realidade, eu sou relativamente nova, estou há 6 anos trabalhando nisso aqui no Estado. Quem é realmente vanguarda aqui é o professor chamado professor José Aldo Tonholo, que está fazendo pós-doutorado na Inglaterra. E também fiquei assim, muito satisfeita porque ouvi e vi na programação que existem pesquisadores de Leipzig. E essa é a terra natal do meu avô, né? Então, minhas origens são alemãs e isso aí até mexe um pouquinho com o sentimento da pessoa. Mas eu vou trazer um pouquinho para vocês da nossa experiência aqui em inovação, né? E é uma coisa que eu falo, como o professor Guilherme Pita já disse, na disciplina do próprio Renovil, e a gente traz um pouquinho da experiência e as dificuldades, o que nós estamos fazendo aqui no Estado, na universidade, para poder passar, dar um passo adiante, né, trazendo um pouquinho mais de desenvolvimento para o nosso Estado. Então é também grande a satisfação de ver pessoas de Cacoal, né? Então é maravilhoso a gente ter essa integração, conhecer pessoas de vários lugares. E para não me alongar mais, que o tempo já está um pouquinho atrasado, pode passar. Então nós trabalhamos no Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade Federal de Alagoas e desde 2 anos atrás nós também incorporamos a coordenação do programa de empreendedorismo. Então isso vai de encontro ao que o professor Guilherme Pita falou, de buscar empresas para trabalhar na área em que se faz a pesquisa. Então, o que acontece muito na universidade, o que vocês estão vendo bastante aqui nesse congresso, né? Pesquisas, anos e anos, aí passa para o mestrado, passa para o doutorado, e aí o que acontece? Você tem resultados dessas pesquisas, né? Essas pesquisas nos dão resultados que podem ser uma descoberta, uma invenção e um produto. E o que fazer com isso, né? Aí vem a célebre questão. Nós que estamos ligados à pós-graduação no Brasil, nós somos muito cobrados para publicar, não? Artigos científicos em jornais indexados. Então a gente tem a primeira coisa que esses resultados podem ser publicados. Em alguns casos, que eu coloquei um X bem grande aqui, esses resultados estão lá engavetados, guardados, né? Mas isso não nos interessa. O que nos interessa os resultados podem ser publicados e alguns podem ser patenteados também, né? Então virar produtos. Isso vai depender de como é a pesquisa e quais são os resultados que nós alcançamos. Então aqui até o depósito de um pedido de patente, né? Não é um processo relativamente simples, mas envolve uma série de cuidados. Na medicina ainda é um pouquinho mais difícil, né? Então eu estava para vir aqui, eu estava pesquisando um pouquinho sobre inovação na medicina e me deparei com algumas coisas que exatamente batem com o que nós estamos fazendo dentro da Universidade Federal. Então a acumulação de conhecimentos até a geração de um produto é muito longa, né? Existem descontinuidades, rupturas, principalmente ligados à compreensão dos fenômenos que envolvem as doenças da saúde, e existem inúmeros fracassos e achados desperdiçados. Então, muitas vezes você vai tentando seguir um caminho e esse caminho não é aquele caminho que vai levar à vitória. Nós temos um caso desses que não é ligado exatamente à saúde, mas à biotecnologia, onde a pesquisa inicial revelou que o produto tinha uma ótima condição para ser utilizada como inibidor de uma outra situação. E no momento em que nós colocamos num ambiente onde ele poderia estar inserido, que traria micro-organismos, ele mostrou que não poderia ser utilizado, que ele acelerava todo o processo que nós queríamos inibir. Como isso ainda está sob sigilo, a questão do patente, então eu não estou explicando exatamente o que aconteceu, mas foram, digamos, 8 anos de pesquisa e depois disso a gente vai ter que encontrar um novo caminho para esse produto. Quando a gente tem num país um sistema de inovação maduro
Isso quer dizer que a academia, a universidade, ela conversa com todos os outros setores. Então a gente tem a conversa com a indústria de equipamentos, farmacêutica, biotecnológica, segue a regulação, né? Conversa com as associações de profissionais, trabalha com assistência médica, saúde pública, até chegar ao bem-estar. Então isso ainda não é o que acontece aqui no Brasil. Nós ainda temos muitas dificuldades para poder implantar um sistema desse tipo. Mas a gente tem que lembrar do que é inovação para poder entender por que esse sistema aqui no Brasil ainda é difícil. Então, a gente pensar na evolução do ser humano é pensar exatamente no processo de inovação, né? Então, à medida que o ser humano foi inovando, ele foi também avançando na história. Mas a gente tem que lembrar que na pesquisa a gente tem três conceitos diferentes. Muitas vezes a gente descobre alguma coisa, né? Então, descobre que um determinado fungo tem uma determinada estrutura molecular e que pode ter uma atuação sobre um patógeno ou alguma coisa desse tipo. Aí pode-se partir para incorporar esse fungo, por exemplo, num produto. E aí a gente tem uma invenção. Mas, para que a gente chegue numa inovação, isso tudo tem que ser um produto que chegue ao mercado. Então, esse caminho não é fácil dentro da universidade. Então, a inovação, de acordo com o Manual de Oslo, né, a implementação de um produto, bem ou serviço novo, né, ou significativamente melhorado. Então, isso significa que não precisa ser uma coisa totalmente nova, mas uma coisa que melhore algo já existente. Pode ser não só o produto, mas pode ser um processo, um novo método de marketing ou processo organizacional, né? Isso nós estamos vendo no dia a dia das empresas, e até na organização do local de trabalho ou nas relações externas. Então a gente tem as inovações e nós focamos muito na universidade na questão dos serviços, produtos e processos. Um exemplo de inovação que eu achei fantástico, não sei quem é que aqui gosta de cafezinho, né? É a questão dessa xícara comestível que a Lavazza, que é aquela empresa italiana, né, de café, patenteou. Foi criada pelo designer venezuelano Henrique Sardi, mas foi desenvolvida por essa empresa. Então aí tem uma parceria, né, do designer com a empresa. E é o meu sonho, né? Você poder tomar o café numa xícara que é de biscoito e depois comer esse biscoito. Ela tem uma camada interna com açúcar cristalizado, então é perfeito para a gente poder tomar um cafezinho. E outra também, né, já que o Guilherme já falou da caminhada de hoje em dia, né, uma calça para corredores e que utiliza energia cinética, né, para gerar energia para um MP3, um tocador de música, notícias, o que for. Então isso aí é uma coisa que também podemos usar posteriormente na praia. Mas a inovação, onde é que ela vai ocorrer exatamente? Na academia, nas nossas universidades, na empresa. Todo mundo fala que a inovação ocorre na empresa, né? Mas nós vamos ver que a universidade tem um papel fundamental nessa inovação também. E como é que ela ocorre e quem que faz essa inovação? Então, os sistemas de inovação, quando a gente fala, né, que nós falamos já dos sistemas de inovação em países que já estão com esse sistema maduro, são esses ambientes, né, nacionais que fazem com que haja o envolvimento dos setores, a academia, as empresas, né, e o governo, de forma que haja uma sinergia entre esses atores e de forma que façam com que haja promoção da inovação. E é exatamente isso que está sendo feito aqui nesse congresso, né? A reunião da academia, a reunião do governo e de empresas pode levar a uma inovação posteriormente. Então, a pesquisa acadêmica tem mecanismos e canais que podem contribuir para a solução de problemas técnicos e, dessa forma, contribuir para a inovação. Por exemplo, primeira coisa indiscutível, disponibilização de conhecimento útil, desenvolvimento de técnicas
ferramentas do projeto, instrumentos científicos, treinamento de cientistas, própria expertise, formação de redes profissionais e o último também, que foi um pedido recente do professor Guilherme, formação de empresas a partir do conhecimento gerado, né? As spin-offs que nós estamos já conseguindo fazer alguma coisa a respeito disso. Então, falando um pouquinho sobre esse slide, as nossas universidades ainda estão focando muito na parte de conhecimento, nem sempre útil, né? Muitas vezes ele não é útil naquele momento, mas ele pode ser posteriormente. Basta a gente ver a história da fibra óptica, né, que foi desenvolvida muito antes de se saber para que servia. Então, o conhecimento pode não ser útil naquele momento, mas posteriormente ele é. Desenvolvimento de técnicas, instrumentos científicos, treinamentos, expertise. Até aqui, a universidade já está bastante desenvolvida. Formação de redes profissionais é um pouquinho mais recente. E empresas, a partir do conhecimento gerado, ainda é uma questão que causa alguns problemas dentro da universidade. Basta dizer que semana passada nós estivemos num dos campos da Universidade Federal de Alagoas, no interior, e ao terminar minha palestra, que foi para alunos e professores, sobre a parte de propriedade intelectual e inovação, um dos professores disse, nós não queremos que a universidade seja transformada em uma empresa, nós queremos que todo o conhecimento seja público. Aí eu contrapus, por quê? Nós estamos utilizando dinheiro público para fazer as pesquisas, nós estamos trabalhando com dinheiro público e nós precisamos dar um retorno para a sociedade. Então, a forma que nós temos é de transferir o que foi produzido dentro da universidade, tendo algum retorno para a própria universidade. Então, essa parte aqui de geração de empresas, a partir do conhecimento gerado dentro da universidade, já está se tornando uma realidade e é uma realidade de trabalho tanto dos núcleos de inovação como dos programas de empreendedorismo. Então, a inovação, quando a gente fala em inovação, a gente pensa é algo novo, algo que vai chegar ao mercado. Só que nós precisamos proteger essa proteção do conhecimento. E isso quer dizer propriedade intelectual associada a essa inovação. E aí a gente pergunta, o que é a propriedade intelectual e quais as formas de proteção aqui no Brasil e no mundo? Então nós temos os núcleos de inovação tecnológica dentro das universidades que atuam exatamente nesse sentido, na proteção da propriedade intelectual e promovendo a transferência de tecnologia. Então, nós temos todo esse trabalho aqui que não é pequeno, desde atuar no depósito de patentes, orientação a pesquisadores, acompanhamento dos depósitos, registros de marcas, porque uma coisa também que é muito interessante, que a gente não pode esquecer, isso vem para os pesquisadores que já estão com patentes depositadas, a partir do momento em que você deposita a patente, que você tem uma expectativa de direito dessa patente, você tem que pensar em outros aspectos também, em outras propriedades intelectuais que estão ligadas. Por exemplo, marca que você vai colocar, o nome desse produto. Então, existem outras coisas também associadas. E, por último, transferência de tecnologia produzidas na universidade. Então, a propriedade intelectual, ela tem esse grande leque de aspectos. Então, nós temos direito autoral, propriedade industrial e as proteções sui generis ou especiais. Então, não vamos falar nem dos direitos autorais, direito de autor, conexos e programas de computador. Propriedade industrial, que estava falando, por exemplo, de marcas, patentes, desenho industrial, indicação geográfica e segredo industrial. E as proteções especiais, que nós trabalhamos muito aqui com cultivares, aqui na universidade. Topografia de circuito integrado menos, mesmo no Brasil, pouco utilizado no mundo, e conhecimento tradicional bastante utilizado. Então, qual a vantagem desse sistema de propriedade industrial que envolve as patentes? Esse sistema, ele envolve uma relação contratual que existe entre o Estado e a sociedade, né? Então, o Estado outorga direitos ao inventor para ele explorar aquele invento, né? Mas a patente é uma via de mão dupla. Por quê? Tanto protege os interesses do pesquisador, do inventor, mas também da coletividade, porque a partir daquela patente, daquele documento, você pode avançar para melhorar a tecnologia. Então, você tem acesso
a descrição detalhada da invenção, e isso vai estimular o desenvolvimento de novas tecnologias. Temos um senão aqui que está em vermelho. Todas as patentes depositadas, elas ficam em sigilo durante 18 meses. Então, durante 18 meses, é como se nós tivéssemos um gap de conhecimento em relação às patentes. Mas, de qualquer jeito, nós consideramos que as patentes ajudam na movimentação da economia e estimulam o desenvolvimento. Trazem vantagem competitiva, né, para quem detém essa patente, fortalece a imagem e tem um instrumento legal para impedir a contrafação, ou seja, que outros utilizem sem a devida autorização. No entanto, nós temos tempo limitado, temos que pagar taxas e muitas vezes honorários também de escritórios. Como, por exemplo, a universidade tem um exemplo bem típico de uma patente que nós depositamos em 2010 e o ano passado fizemos o depósito nos Estados Unidos. Só que para fazer esse depósito nós precisamos pagar no escritório para nos representar no exterior. Então tudo isso é custo. Custo no Brasil, custo local, não passa de R$15.000 os 20 anos de concessão da patente, a validade da patente. Enquanto que para o exterior nós já tivemos que desembolsar somente para os honorários de adaptação da patente em cerca de R$10.000. Então começa a ficar caro quando a gente começa a querer partir para outros mercados. Então a vigência da patente, né? Nós temos 20 anos, 15 anos para modelo de utilidade e deve ser pedido o exame até 36 meses após o depósito. Muitas vezes nós entramos no site do INPI e verificamos que a patente foi arquivada porque não foi pedido o exame na época certa. Isso é muito importante, o acompanhamento que nós fazemos. E nós temos alguns resultados, né, que ano a ano. Em 2011 começamos a fazer os depósitos internacionais. Em 2013 fizemos o primeiro realmente nos Estados Unidos, porque em 2011 nós começamos a fazer os depósitos via PCT, que é o Tratado Internacional de Cooperação de Patentes, e atualmente nós estamos com algumas patentes concedidas, ainda em nome de um pesquisador, que nós vamos passar para a universidade. Então nós estamos em torno de 26 patentes, que é muito pouco para uma